Salve, salve! Que última rodada de Campeonato Brasileiro. Fazia tempo que eu não via uma 38ª rodada tão apreensiva ali, com tantas reviravoltas. A gente teve aquele ano de 2020 em que o Inter estava sendo campeão e aí o Edenilson fez o gol impedido e aí o gol foi anulado. O Flamengo ficou vendo ali no celular, dentro do gramado do Morumbi, o jogo do Inter para saber se ia ser campeão ou não. Então aquele ano também foi bem emocionante, mas esse ano a briga pelo rebaixamento foi, obviamente, que para quem não é torcedor de nenhum dos três times, né, do Vasco, do Bahia e do Santos, foi espetacular para quem estava vendo ali só por ver mesmo. Porque durante o jogo inteiro os três times chegaram a ficar na zona de rebaixamento. No início o Bahia estava na zona, né, porque era o time com a menor pontuação antes da rodada começar. Posteriormente, o Vasco chegou a entrar na zona, depois o Santos entrou na zona, aí o Vasco tomou o empate do Bragantino, voltou para a zona e no final o Vasco fez o 2-1 no Bragantino e o Santos, para concretizar a derrota, tomou o 2-1 do Fortaleza e acabou sendo rebaixado para a primeira divisão pela primeira vez na sua história, né? E o que é muito triste é que foi praticamente no ano em que o Pelé morreu, o maior ídolo da história do Santos, né? O maior ídolo da história do futebol brasileiro. O Pelé não morreu em 2023, né? Ele morreu dia 29 de dezembro de 2022, mas ele foi enterrado em 2023 e estava muito próximo de 2023 e foi o primeiro ano dos santistas sem o Pelé vivo, então era um campeonato que representava muita coisa, inclusive foi um campeonato chamado de campeonato rei, né, que tinha aquela coroinha. O Santos mudou o símbolo, colocou uma coroa em cima do símbolo em homenagem ao Pelé. Então realmente acho que a torcida santista estava esperando tudo menos isso esse ano, mas é algo que já estava sendo cantado, é uma coisa que todo mundo já meio que estava percebendo que ia acontecer em algum momento, porque o Santos vinha muito mal de temporada em temporada, né? A gente tem que lembrar que o Santos fez ali uma década ali de 2010 boa até, ganhou alguns campeonatos, né? Começou ali com a época do Neymar, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, foi pro Mundial, aí posteriormente ganhou vários campeonatos paulistas, inclusive o último título do Santos de 2016 foi o Campeonato Paulista, inclusive contra o Audax do Diniz. Então, foi um campeonato estadual, mas que já faz muito tempo que aconteceu, né? 2016, fazem mais de 7 anos, 7, 8 anos, que o Santos não conquistava nenhum título de expressão. E aí, mas até aí tudo bem, né? O Santos não ganhava título, mas também ficava ali no meio de tabela, conseguiu uma Libertadores, chegou na final da Liberta com o Marinho, com o Soteldo ali naquele time do Cuca. Tava até fazendo campeonatos bons, tava conseguindo vender alguns jogadores, tava conseguindo entrar receita. O Rodrigo foi vendido por milhões de euros para o Real Madrid. Então era um time que não estava na sua melhor fase, mas que estava conseguindo se manter ali, inclusive até num paralelo ali com o São Paulo. Eu acho que eram dois times que estavam assim no mesmo patamar, que não estavam conseguindo ter os anos de glória que já tinham tido, mas que também não estavam correndo tanto risco. Mas desde que entrou o Rueda na presidência do Santos 3 temporadas atrás, né? Essa foi a terceira temporada. O Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista de 2021, quase caiu, por muito pouco não caiu, e quase caiu no Brasileirão de 2021, né? Então já foi um primeiro ano muito ruim. Em 2022, o Santos praticamente não lutou para não cair no Paulistão, até que conseguiu se manter, mas não passou nem para a próxima fase do Paulista. Caiu antes do mata-mata. Então também um Paulista muito ruim para um time com a história do Santos e que a gente sabe que o Campeonato Paulista é basicamente feito pensando para os quatro grandes passarem de fase, né? Então é bem vergonhoso um dos quatro grandes não conseguir passar nem para as quartas de final. No Brasileirão de 2022, o Santos também ali até ficou perto da zona de rebaixamento, mas conseguiu se salvar. E esse ano o Santos novamente brigou para não cair no Campeonato Paulista, tomou um 3-0 do Ituano na última rodada do campeonato. E no Campeonato Brasileiro, basicamente seguiu a cartilha ali do rebaixamento, faziam jogos muito bons, ganhava de times muito bons. O Santos ganhou do Palmeiras, né? O Santos ganhou do Palmeiras fora de casa, então pô, o Palmeiras perdeu pouquíssimos jogos essa temporada e uma delas foi para o Santos. O
O Santos fez alguns jogos bons, o Santos até demonstrou um bom futebol em alguns momentos, mas ao mesmo tempo trocou muitas vezes de técnico, contratou jogadores que a gente sabia já que não ia dar certo, atrasou salário, afastou jogador em cima de jogo, fez milhares de coisas que a gente sabe que só vão ali prejudicando o time e a cada passo vai piorando e ficando mais próximo do rebaixamento. Tomou o 7-1, então realmente o Santos esse ano estava dando pinta de que ia ser rebaixado, mas o Vasco e o Bahia estavam com pontuação abaixo do Santos, né? Então o Santos só dependia dele mesmo para essa última rodada. O jogo começou contra o Fortaleza ao mesmo tempo dos outros jogos e foi um jogo muito disputado, foi um jogo muito equilibrado, teve muitas chances de gol. O Marcos Leonardo perdeu umas 2 chances de gol, o Mendonça perdeu chance de gol, o Jean Lucas teve uma ali no final do jogo que ele estava na marca do pênalti, ele chutou para fora. Mas por outro lado, o Fortaleza também criou muitas oportunidades. E num lance que era ataque do Santos, o Santos que estava com a bola, o zagueiro tira a bola do Marcos Leonardo, dá um chutão e aí tá simplesmente o Marinho livre desde o meio de campo, sem marcação. Até tava o Baço ali correndo, mas na velocidade não ia ter como pegar o Marinho. E o Marinho foi correndo livre, sozinho, de cara a cara com o João Paulo, chutou. Fez um bonito gol, mandou a torcida ficar quieta, né? Fez aquele gesto assim. O Marinho, que a gente sabe que tem uma história no Santos, que foi rei da América no Santos, mas que saiu meio brigado ali com a torcida, com a diretoria. Então ainda tem esse peso aí para a torcida santista. Mas no segundo tempo, numa jogada aérea, o Messias, que já tinha feito gol contra o Botafogo, fez um golaço de cabeça, uma baita de uma cabeçada, pegou no travessão, entrou. Um gol realmente muito bonito. O Santos passou a se salvar nesse momento, o Santos não cairia com esse empate, até porque o Vasco também estava empatando seu jogo, mas aos 82 minutos o Serginho fez 2-1 para o Vasco lá em São Januário. Essa informação chegou na Vila Belmiro, a torcida já começou a chorar, a torcida já começou a desanimar porque esse resultado rebaixava o Santos e poucos minutos depois o João Paulo começou a ir para a área do Fortaleza alucinadamente para tentar fazer o gol de cabeça, para ser um jogador a mais lá no ataque e por um acaso do destino ali, o Fortaleza acabou roubando a bola e o Lucero praticamente do meio de campo chutou sem goleiro, acertou o gol e decretou o rebaixamento do Santos. Depois do gol ainda tinha uns 2 minutos de jogo para acontecer, mas o juiz acabou encerrando o jogo porque começaram a arremessar coisa no gramado, a torcida começou a invadir, então o jogo acabou aos 50 minutos, era para acabar aos 52, mas não ia acontecer mais nada porque o jogo do Vasco e o jogo do Bahia já tinham acabado, então o Santos já estava matematicamente rebaixado, selando 3 anos extremamente ruins e 3 anos em que seguiram completamente a cartilha do rebaixamento. E é muito triste porque o Santos era um time que nunca tinha caído, né? Era um time muito grande. Para mim, era o maior do Brasil até então. Muito por conta do Pelé, por conta dos jogadores que já teve, pelos títulos que teve. Mas com certeza o rebaixamento é uma mancha na história do Santos. E agora a gente tem que ver se o Santos vai conseguir sair dessa, né? Porque a gente já viu muitos times grandes que caíram e não conseguiram subir no ano em que caíram. A gente teve recentemente o Vasco e o Cruzeiro que ficou 3 anos na Série B. Então realmente, atualmente a Série B tá muito difícil, tá muito acirrada, então nunca se sabe se um time grande vai cair e voltar, principalmente um time que não tá acostumado com isso, né? Um time que nunca foi para a Série B. Então a gente torce aí para que o Santos consiga se reestruturar e voltar para a elite do futebol. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo do Santos. Se você achou justo esse rebaixamento, eu acho que o Vasco não merecia cair, porque o Vasco fez um primeiro turno muito ruim, mas conseguiu uma reviravolta incrível no segundo turno, foi um dos melhores times do segundo turno. E o Bahia eu também acho que fez jogos muito bons. O Bahia muitas vezes com uma defesa ruim, tomando muitos gols, né? Mas enfim, eu acho que fez um campeonato mais consistente do que o Santos. Eu acho que esse rebaixamento foi merecido e talvez até deu um choque de realidade ali, porque o Santos tem muita coisa, principalmente na questão da diretoria, dos conselheiros, dos jogadores, tem muita coisa que tem que mudar e talvez o rebaixamento seja esse caminho. Mas enfim, deixa aí nos comentários, tamo junto e é nóis.